Olá, tudo bem? É uma alegria enorme estar chegando até você com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho na igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Uma igreja que está em todo o Brasil e aqui em Erechim estamos celebrando, no decorrer desse ano, 20 anos de OBPC na cidade de Erechim. A vida é cheia de surpresas. Momentos de conquista e outros momentos até de pavor. São os reveses, as dúvidas que surgem diante de cada obstáculo a ser superado. Hoje vamos falar sobre momentos difíceis que nos impulsionam. Quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito, às vezes até se consegue amenizar alguma coisa, mas somente com fé em Jesus, o Filho do Deus vivo, que conseguimos ter pleno êxito em nossa jornada. Tudo o que a Bíblia nos apresenta é divinamente inspirado e proveitoso para transformar a nossa vida. Por exemplo, quando você lê um texto que Jesus curou o cego Bartimeu, você pode aplicar isso à sua vida. Será que eu sou essa pessoa cega que o texto está mostrando? Será que eu também estou pedindo esmolas à beira do caminho? E com isso, a palavra poderosa vai curando e operando em seu favor. A mensagem de hoje, creio que vai retratar exatamente o momento que você está vivendo hoje. O desafio enorme que tem e como isso pode trazer uma repercussão gloriosa para o seu futuro. Vamos ler um texto da palavra, Josué 4:6. Que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, e estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Era um momento crucial na história do povo de Israel. Esse texto nos conta sobre a travessia do Rio Jordão e o significado das pedras que foram retiradas no meio do rio. Essas pedras serviriam como um sinal para as futuras gerações. Quando os filhos perguntassem: que significam essas pedras? A resposta seria que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor para todo o povo passar em seco. Os israelitas fizeram conforme Josué tinha ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, e levaram ao acampamento onde as deixaram. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, na presença de todo o povo. Esse texto nos mostra o tempo de uma nova geração. Uma geração que não nasceu no país onde seus pais nasceram, mas no deserto, no meio de uma peregrinação, guerras e muitas dificuldades. Muitas vezes criamos uma expectativa, algo que traga uma resposta rápida de Deus, mas o nosso tempo não é o mesmo do Deus vivo. Agora, eles estão na frente do Rio Jordão, muito perto de alcançar aquilo que esperavam por 40 anos. Há 40 anos eles sonham em entrar numa terra que Deus disse que mana leite e mel. Gerações passaram esperando esse dia. Pessoas morreram no deserto esperando esse dia. E a mensagem sempre forte: fiquem firmes, porque Deus nos prometeu algo maravilhoso. Você, ao ouvir esta mensagem, ao aprender a palavra de Deus, com certeza vai aplicando muitas coisas para o seu dia a dia.
Eu quero lembrar que Deus tem coisas incríveis para a sua vida, para a sua comunhão com Deus, para o convívio com a sua família. Todas as vezes que nós paramos um tempo para ouvir a palavra de Deus, quando nós damos atenção à voz de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Coisas que superam a força humana, a coragem humana, porque entra em ação o sobrenatural. Então, creia nisso, acredite. O sobrenatural de Deus começa a agir em tua vida no instante em que você vai conhecendo mais uma história da Bíblia e aplicando para a sua vida. Nosso carinho aos patrocinadores: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. Como empresas de apoio, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, e Loja Erefinem. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. O tempo vai passando e sabemos que a caminhada desgasta. A caminhada vai deixando a gente com um coração um pouco mais duro, pele de rinoceronte, sangue de barata e muitas vezes coração de leão. Quando saíram do Egito, depois de 400 anos de escravidão, não foram apenas alguns quilômetros, foram 40 anos em direção à Terra Prometida. Esperar não é coisa para criança, é coisa para adulto. Esperar mexe com tudo, porque temos pressa, temos ideias e planos. Ninguém chega onde Deus prometeu da mesma forma de quando começou a caminhada. Eu não sei se você consegue compreender quantas coisas mudaram na sua vida e como hoje você é uma pessoa diferente. Ninguém chega com a mesma cabeça. Algumas coisas custam tanto que, quando você está tão perto do destino, não tem mais euforia. Você está há tantos anos tentando comprar uma casa própria, já foram tantas imobiliárias, tantas pesquisas, tantas tentativas de financiamento que, agora que conseguiu assinar o contrato, nem está com muita vontade de falar, de comentar para outras pessoas. Mas não é que você não está feliz, é porque a jornada desidratou você. A jornada cansou você. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você encontra alguém chorando por perder alguém, esse choro não tem a ver com o falecido, tem mais a ver conosco do que com aquele que partiu. Quando alguém falece, muitos dizem: por que você fez isso comigo? O que vai ser de mim agora? Como vou continuar sem você? Não é sobre o falecido, é sobre a gente. Compreenda que nessa história, algo semelhante aconteceu. O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida, mas estavam olhando e comentando: como vamos entrar sem Moisés? Uma pessoa que a gente amava tanto, uma pessoa que não está mais conosco. No decorrer da jornada, pessoas bem importantes, que são alicerce, baluarte, vão morrer ao longo da sua vida. Pessoas que você hoje diz: graças a Deus eu tenho você, porque quando tudo está ruim, você me ampara. Você é o meu porto seguro. Ouça, meu amigo. Um dia essa pessoa vai morrer. Essa pessoa vai embora. Por isso precisamos estar em comunhão com Deus, servindo ao Senhor, para encarar os incríveis desafios da vida. Hoje, você pode dizer que tem um desafio grande?
Quem sabe nessa área de ter partido uma pessoa que você amava muito? Pai, mãe, o cônjuge, um filho. A dor é imensa, inexplicável, mas a vida continua. E através dessa mensagem, eu quero trazer uma palavra que venha fortalecer o seu coração, para que você não continue vivendo ano após ano o luto. O luto é para se viver alguns dias, talvez alguns meses, mas a vida precisa continuar. E quando você crê em Jesus, tem essa fé inabalável, você sabe que um dia vai se encontrar com esta pessoa que você tanto amava, mas que agora não faz mais parte da sua vida. Essas mudanças podem acontecer num momento muito sensível da vida. E pode ser num momento muito importante também. Porque a maioria das pessoas que partem, a gente preferiria ter ela doente ao nosso lado, sofrendo mais com a gente, do que ir embora. É o nosso pensamento. Sim, eu já vi pessoas no leito de morte dizendo: não, Deus, não deixa ela ir. Mas nós temos que ser maduros para entender, como aconteceu com o povo de Israel. O fato de Deus recolher Moisés não significou que Deus recolheu a missão. Deus levou Moisés, mas não levou a missão. O propósito deveria continuar. Deus levou Moisés, mas ele não mudou o que disse. Chegou um momento onde Deus tira o maior líder que os hebreus já viram. Deus está arrancando as maiores referências que o povo já teve. E Deus está dizendo: eu continuo aqui, com você. A sua referência foi embora, mas a missão e o meu amor permanecem. Quais são as suas referências hoje? O pai? A mãe? Um amigo? Respeite e ame todas essas pessoas que são referencial, mas confie no Senhor, a tua vida, os teus pensamentos, os teus planos e sonhos, para que a coragem e fé nunca lhe faltem. Morre Moisés, grande líder, e Deus levanta outra pessoa, Josué. Josué é diferente de Moisés. Deus fazia de um jeito com Moisés, com Josué fez de outra forma e está presente até hoje fazendo diferente ainda com você. Você tem que se adaptar às mudanças, meu irmão. Você tem que se adaptar porque o cansaço vem. E se você for muito metódico, se você for uma pessoa muito inflexível, poderá ter momentos em que diga: Deus não está mais nisso. Uma decepção que venha tomar a frente de tudo. Não deixe isso acontecer. Deus muda coisas e situações, mas seu amor continua o mesmo. A empresa que você trabalhava quebrou e vem outra. A igreja que você congregava não dá mais, vai para outra. Mas a missão não será revogada, a missão não será tirada. Deus está dizendo para você: tira os olhos dos detalhes e olha para mim. Olha para mim, confia em mim. Meus irmãos, se eu ficar na minha casa fazendo biquinho e dizendo: não vou pregar, Deus levanta outra pessoa 20 vezes melhor. Se você ficar fazendo biquinho também, Deus levanta a gente melhor. Ninguém é insubstituível, porque aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não vai mudar o que disse só porque você e eu somos muitas vezes temperamentais. As lutas e dificuldades querem sempre nos afastar de Deus, mas abrindo os olhos espirituais, compreendemos que nas adversidades
Nossa fé é provada e fortalecida. Então, passamos a mudar nosso vocabulário e confiando cada vez mais no Senhor. Você confia mesmo em Deus? Porque, na verdade, a vida oferece tantos reveses, tantas atrocidades, que a gente tem, na verdade, muitos motivos para ser ingrato e rebelde. Mas eu quero te lembrar que o amor de Deus permanece o mesmo. Você é uma pessoa querida, escolhida por Deus. Quem sabe hoje esteja vivendo um tempo distante de Deus e não tem mais nem a sensibilidade necessária para retornar ao caminho do Senhor. Venha, Cristo está chamando você para voltar à luz, voltar a um caminho que vai trazer todas as bênçãos que você sonha e clama a Deus. Com fé, é possível. Conheço um monte de gente que fala, olha, conta comigo. Aí passa um tempo, parece que a pessoa sofre de amnésia. Mas Deus não é um velho gagá que senta no trono e tem Alzheimer, nem amnésia. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que não muda. Essa história bíblica que estamos abordando no programa de hoje reflete muitas coisas que envolvem a nossa vida. Josué estava conduzindo o povo e agora se aproximam do Rio Jordão. Olha que interessante. O Rio Jordão não é naturalmente um rio profundo, extenso, mas em algumas épocas do ano, por conta das cheias, ele é abastecido pelo Mar da Galileia e aumenta muito em seu volume. Leia você mesmo a história. Qual foi o momento exato que o povo hebreu chega para atravessar o Rio Jordão? Sim, no pior momento, no momento das cheias. 90% do ano ele é um rio calmo, passível de ser atravessado com água sem muito sacrifício. Mas o povo hebreu chegou bem na época difícil. Que coisa, hein? Esperamos que Deus alivie algumas crises e dilemas, mas não. Quando estamos perto de uma grande conquista, grandes dificuldades podem surgir. E tudo isso para nos trazer maiores experiências com Deus. A gente algumas vezes pergunta, oh Deus, por que se o Senhor tem tanto poder, poderia facilitar a minha vida? Se o Senhor tem todo o poder, por que o Senhor não libera uma palavra e deixa as coisas mais fáceis para mim? 10 meses do ano é um rio calmo. Somente 2 meses no ano é um rio com tempestade. E eu estou aqui. O Senhor permitiu eu chegar exatamente no tempo da tempestade. Deus, quantos anos eu estou sonhando em viver isso? Como Moisés, ele estendeu seu cajado e o mar se abriu. Mas agora com Josué, não estou gostando muito. E se tem alguma coisa que a gente estranha, é quando Deus faz diferente do que a gente programou. Diferente daquilo que a gente já conheceu. Como pastor, já realizei muitas cerimônias de casamento, celebrações e velórios também. Você já observou que, diante de um caixão, todo mundo é grande, todo mundo é especial? E diante da sua morte, para as pessoas, você vai ser maior do que é agora, quando está vivo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a sua vida não pode estar baseada na opinião dos outros, porque para elas, você só vai ser grande quando morrer. Para muita gente, só vai
ter aquele devido valor quando você estiver duro dentro de um caixão. Era o sentimento que envolvia o povo diante de um novo líder, Josué. Josué chega diante do Jordão e nada acontece. Mas Deus falou que estaria com ele, mas nada acontece. E o que você faz quando Deus fala que está com você, mas parece que nada está acontecendo? O que você pensa quando te olham, veem que você vai à igreja, veem que você contribui, que você ora, e as pessoas olham para você e aparentemente nada de bom está acontecendo? Veja, o povo de Israel passou por uma situação como essa. O olhar das pessoas é: Deus não está presente nisso. Deus abandonou. Com Moisés era melhor. Você não presta para isso. Não vai dar conta. Com essa mensagem, Deus nos desafia a confiarmos com muita fé em Jesus e superarmos os desafios atuais. Se você está enfrentando um desafio de tirar o fôlego, entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. Busque mais a presença de Deus, estando presente nos cultos, na igreja. Você já participou de um culto numa igreja evangélica? Espero você. Está aqui na tela os dias. Quintas, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Estamos bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Sim, Rua Torres Gonçalves, 696. Venha ouvir a palavra e receber uma oração da fé que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Pessoas sem fé constantemente ficam indagando: se Deus estivesse comigo, eu não teria sido demitido. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria com crise no meu casamento. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria doente. Ah, se Deus estivesse comigo, eu não seria humilhado. Ao ouvir essa palavra, creia mais, confie mais e tenha coragem de enfrentar do jeito certo as suas debilidades. Tudo aquilo que por anos gerou medo e frustração em tua caminhada. Imagino que você já tenha vivido muitas frustrações e com isso tenha perdido muita coisa boa, amizades no decorrer da caminhada. Eu sei que nem todo mundo que começou com você anos atrás ainda continua ao teu lado. Eu sei que você não é o mesmo. Teus cabelos não têm mais a mesma cor. Você não tem mais a mesma cara, agora tem algumas rugas a mais. Até o jeito de falar mudou. Alguns não entendem nada. Mas isso não significa que Deus não está presente. Deus continua aí. Só porque as águas não se separaram como Moisés, não quer dizer que Deus te abandonou. Não significa que não vai se abrir de novo. Espere. Significa que vai ser diferente. E você precisa estar aberto para o diferente, porque com Moisés foi de um jeito, com Josué foi de outro, e com você vai ser ainda mais diferente. Não venha dizer para mim que você já planejou muitas coisas. Venha dizer para mim se você está firme na missão orientada por Jesus. Vamos por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Não seja chato, nem metódico, certo? Não seja enjoado. Deus está nos mostrando que usou Moisés de um jeito e com você será de outra maneira.
Não estabeleça a forma como Deus vai fazer através da sua vida. Ouça a voz dele, obedeça às orientações dele. Deus está dizendo: entre no meio da tempestade com a minha presença. Algumas vezes eu separo a tempestade e faço você entrar na calmaria. Mas outras vezes eu deixo a tempestade lá e eu quero ver você entrando na tempestade com a minha presença. Eu quero ver você entrando no meio disso. Nisso que todo mundo está fugindo, nisso que todo mundo está fazendo cara de desconfiado. Sim. Deus manda dizer: eu estou com você, filho. Eu estou com você. No meio dessa angústia, no meio dessa crise, no meio de toda essa bagunça, eu sei que as águas estão agitadas. Não fique esperando melhorar para você tomar uma nova postura. Entra no meio disso. Pega a minha presença e entra no meio disso e verás o milagre acontecer. Aprendemos aqui com a atitude, confiança de Josué. O rio completamente cheio era um pavor. E os sacerdotes obedecem, caminhando para dentro do rio como se tudo estivesse normal. Quando os sacerdotes pisassem, tocassem com os pés nas águas, o milagre aconteceria. A Bíblia diz que aquela correnteza enorme que vinha do Rio Jordão foi represada e, de repente, as águas ficaram baixas. Começou a secar e eles passaram, toda a multidão, em terra seca. Sim, o povo passou, mas os sacerdotes tiveram que molhar os pés. E aí Josué vai embaixo, onde os sacerdotes estão parados, e pega 12 pedras para fazer um memorial, para fazer um ato de lembrança para as próximas gerações. E o que aquelas pedras simbolizavam? Que um lugar onde aparentemente era um obstáculo na fase de maior cansaço, um lugar onde parecia que Deus não estava presente, ele agora pega essas pedras para poder mostrar lá na frente para os seus filhos, para os netos, que no meio dos obstáculos, no meio de uma fase complicada, Deus entra em ação, Deus entra com o seu poder e abre as águas para todo o povo passar. Hoje mesmo, o poder de Deus entra em ação na tua vida, para que todas essas águas agitadas possam se acalmar, o mar possa se abrir, o rio abrir um canal em seco para você atravessar, porque Deus está ouvindo a tua oração, a tua súplica. Deus é Pai amoroso, está sempre pronto para ajudar. Então, quando você confia, crê em Jesus, o recebe como Salvador e Senhor, com certeza a sua vida começa a fluir num outro nível, para a glória de Deus. Creia nisso. Tenha uma atitude positiva, abençoada, para que em meio a todo esse caos que você possa estar vivendo, você saia com passos firmes, sempre confiando no Deus que está prometendo isso. Com fé em Jesus, esta fase ruim que você está passando vai se tornar um memorial. O maior legado que você vai deixar para os seus descendentes é de que alguém que, quando parecia que nada estava funcionando, quando parecia que nada daria certo, quando parecia até que Deus enfraqueceu na sua fé, você não abriu mão da missão, do seu chamado, daquilo que Deus um dia propôs para você e para a sua família. Pegue as pedras hoje, edifique o memorial,
Mostre ao mundo, mostre aos seus amigos que tudo mudou, menos a sua fé, a sua posição diante de Deus. A cor da casa mudou, o ano do carro mudou, a conta bancária mudou, até o seu peso mudou, a roda de amigos mudou, os lugares que você frequentava mudaram, mas a missão está aí: servir e obedecer ao Deus vivo. Abra o teu coração cada vez mais, creia nas promessas de Deus, esteja firmado numa igreja comprometida com a verdade, com a pregação do Evangelho. E eu lhe afirmo, com certeza, você vencerá. Amém? Vamos orar. Se possível, feche os seus olhos. Soberano e querido Deus, nós te amamos. Te agradecemos por cada desafio que temos que enfrentar, por cada luta que temos que batalhar para vencer. Eu oro nesse programa, abençoando essa pessoa que prestou atenção na mensagem e agora está orando, pedindo a tua direção, pedindo mais coragem para parar de reclamar, parar de julgar cada situação e ter uma atitude ativa em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio à doença, para sair dessa situação. Na autoridade do nome de Jesus, repreendo toda doença. Em nome de Jesus, repreendemos para que todas as enfermidades saiam desta casa, saiam desse corpo. Todos os pensamentos negativos, pensamentos de opressão e morte, que desapareçam agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, traz a alegria para dentro dessa casa, o ânimo para continuar com coragem e fé. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer o carinho de todos que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Queremos pedir o seu apoio em compartilhar essa mensagem com seus amigos. No YouTube, o canal tem o meu nome, Edgar Radeski. Acessa, envia, compartilha com seus amigos, inclusive fazendo um comentário de como Deus está falando contigo. Isso nos ajudará a impulsionarmos para que a mensagem de Deus chegue em muitas pessoas que estão chorando e precisando de uma mensagem de fé. Espero você num dos cultos na Igreja Brasil para Cristo. Venha com sua família, você não se arrependerá. Nas quintas e domingos, na parte da noite, com fácil estacionamento e também um local apropriado para que você leve os seus filhos. Enquanto você ouve a pregação do Evangelho na nave maior do templo, você terá os seus filhos aprendendo com mensagens bíblicas na idade deles, aprendendo a palavra de Deus desde pequeno. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.